ações de medicamentos de alto custo e a decisão aí no tema 1234 do STF. Como é que fica finalmente esse direito dos pacientes a medicamentos de alto custo depois que o STF decidiu nesse tema e com a súmula vinculante número 60. Vou te explicar tudo isso, acho que até em 2 vídeos, porque é muita coisa para falar em um vídeo só. Mas antes, já curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, tudo que você sabe que vai ajudar esse canal a crescer, porque esse canal é para ajudar as pessoas a conhecerem os seus direitos em relação a planos de saúde, mas também direitos da saúde. Eu não podia deixar de falar sobre esse tema que vai afetar tantas pessoas que precisam de acesso a medicamentos no SUS. Vamos lá, gente. Primeiro, é importante a gente entender qual é o contexto dessa decisão do STF, né? O STF já tinha decidido que as ações de medicamentos, as ações de tratamentos ali oncológicos, tratamento de alto custo, poderiam ser propostas contra qualquer um dos entes da federação, estado, município ou união, porque existe uma solidariedade, aí, uma responsabilidade solidária entre os 3 entes. Mas aí, no tema 793, o STF fixou alguns requisitos e disse que se o medicamento não foi incorporado ao SUS, ou seja, não estava ali na lista de fornecimento obrigatória do SUS, a ação, na verdade, deveria ser proposta contra a União, para que houvesse análise da incorporação, etc. Porque a gente tem que analisar essa situação dentro do contexto, né, do poder público e da finitude dos recursos públicos. A gente sabe que, infelizmente, os recursos públicos são finitos, né, e não vai dar para cobrir sempre os melhores tratamentos para todas as pessoas. Então, o SUS tem uma política, ou deveria ter uma política atualizada, né, que estabelece ali com base em estatísticas, com base em resultados e até em custo-benefício, quais são os tratamentos que vão ser padronizados. E o ajuizamento de várias ações, como a gente faz, né, enfim, para garantir direitos a tratamentos que não estão incorporados, acaba afetando sim aí um montante, o orçamento do SUS e prejudicando outros tratamentos. Assim, são escolhas trágicas, né? Infelizmente, é isso que acontece. É muito doloroso você dizer que uma pessoa não vai ter direito ao melhor tratamento para ela porque não tem dinheiro, não tem recursos públicos, mas garantir um determinado tratamento muitas vezes pode ser negar outros tratamentos para outras pessoas. Mas voltando assim, depois de contextualizar essa situação, o que é importante saber, né? Nesse tema, o STF basicamente homologou um acordo que foi feito entre União, estados e municípios para definir como vai ser a competência e quais são os requisitos para o fornecimento de medicamentos de alto custo. Então, basicamente, se tinha essa solidariedade, então você podia escolher se ia judicializar contra o município, contra o estado ou a União, mesmo sendo um medicamento caríssimo. Só que se você ajuiza uma ação contra um município pequeno para cobrar, exigir o fornecimento de um tratamento que tem um custo anual de 350 mil, talvez esses 350 mil sejam a totalidade ou boa parte do orçamento desse município. Então esse município não vai conseguir custear mais nada. Por isso que existe no SUS, de acordo com a Lei 8080, uma divisão de atribuições, uma divisão de competências de cada ente, né? A União, que tem mais dinheiro, vai ter que fornecer os tratamentos mais caros. O Estado, que está ali no meio termo, fornece determinados tratamentos e os municípios fornecem os tratamentos mais básicos, de atenção básica. Mesmo assim, qualquer um deles pode ser demandado e isso permanece. Mas foi feito um acordo que estabeleceu que se o valor do tratamento anual for acima de 210 salários mínimos, o que em valores atuais corresponde a 296.500 mais ou menos por ano, a ação vai ter que ser proposta necessariamente na Justiça Federal, porque a competência vai ser da União. Quem tem que fornecer esse tratamento, quem vai ter que custear esse tratamento é a União. Aí, um detalhe importante, 2 detalhes importantes, um que é pouco falado. Esse valor de 200 e tantos mil reais não é com base no preço comercial do medicamento. É com base eu sempre esqueço, eu anotei aqui para não esquecer, não falar errado para vocês. PMVG,
preço máximo de venda ao governo, que nada mais é do que uma tabela elaborada por uma Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, que estabelece qual é o preço máximo que aquele medicamento vai ser fornecido, pode ser fornecido para o governo. E é um preço bem diferenciado em relação aos valores comerciais. Então, por exemplo, se um medicamento o valor comercial de um medicamento é 15 mil reais uma caixa, o máximo de valor que pode ser cobrado ao governo é 10 mil reais. Então, são valores diferenciados e isso vai afetar diretamente o valor da causa. Já que se você pegar ali pela tabela um medicamento que o custo mensal seria de 30 mil, pode cair para 20 ou para 10 mil e alterar a competência para julgamento desse processo. Então, isso é um ponto muito importante. Inclusive, o acórdão do STF previu que o juiz, se a parte contrária, impugnar aí esse valor da causa, até para tentar transferir a competência, vamos imaginar, o Estado impugna o valor da causa para tentar transferir a competência para a União. O juiz vai poder pedir informações a essa comissão de valores de mercado, a CMED, e vai poder, se houver uma resposta na demora, considerar o valor, os orçamentos que foram indicados pela parte autora. Agora, uma questão bem problemática que eu vi nesse acórdão. Ele veda expressamente o pagamento de valores, ainda que o juiz determine o fornecimento, etc. Ele veda expressamente o pagamento de valores acima dessa tabela de custo máximo de fornecimento ao governo. E aí você diz, não, tudo bem, são os recursos públicos e a gente tem que ter aí uma economia, uma boa gestão dos valores. Ok. Na prática, gente, é muito difícil conseguir empresas que forneçam, que sejam cadastradas para fornecer medicamentos com base nessa tabela. Eu já passei por isso, assim, em alguns processos, de ter que comprovar que o orçamento que eu estava apresentando ali estava de acordo com essa tabela. Mas eu entrei em contato pessoalmente, tá? Entrei em contato com uma dezena de distribuidoras de medicamentos e apenas uma estava cadastrada para fornecer medicamento com base nessa tabela. Então, isso vai gerar certamente um grande problema no cumprimento dessas decisões. Mas, de acordo com a decisão, cabe à serventia judicial, ou seja, a Secretaria do Juízo, viabilizar aí esse pagamento, ele nem fala de orçamento, mas viabilizar o cumprimento desse ponto da decisão, que é limitar o orçamento, ao valor máximo dessa tabela da PMVG. E aqui vou falar rapidinho sobre os requisitos e no próximo vídeo eu vou trazer para vocês algumas considerações em relação ao acesso à justiça propriamente. Como é que vai ser para ajuizar essas ações e quais as problemáticas que a gente vai ter em relação a isso, enquanto não se define, por exemplo, como é que vai ser a atuação da Defensoria Pública. Mas, em resumo, nesse julgamento, o STF decidiu, olha, como regra, o SUS não é obrigado a fornecer um medicamento que não esteja incorporado à lista e cabe à Conitec fazer essa incorporação. A Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, E a Conitec, para a incorporação de tecnologias, ela pode ser demandada tanto pelas farmacêuticas, que é a principal demandante, quanto pelo próprio governo, pelos entes municipais, estaduais e pela União, e até por particulares. Mas os requisitos para se propor uma demanda e um pedido de incorporação são tantos, que praticamente só quem consegue fazer esse pedido de incorporação são as próprias farmacêuticas. Então, o que o STF decidiu foi o SUS não é obrigado a fornecer, salvo se forem preenchidos alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Houver uma ilegalidade na não incorporação do medicamento pela Conitec, ficar comprovada a eficácia desse medicamento com base na medicina baseada em evidências, ficar comprovada a inexistência de substituto terapêutico, que era um requisito que a gente já tinha nas ações contra o SUS, e ficar comprovada a impossibilidade
da parte, né, da parte autora de pagar custear esse tratamento. Então, esses foram os principais requisitos que o STF trouxe para a gente, para que seja fornecido o medicamento não incorporado ao SUS por via judicial. No próximo vídeo eu vou falar para vocês o que foi considerado pelo STF como medicamento não incorporado e quais as problemáticas aí em relação a processo, né? Como é que vai funcionar o processo em si, como comprovar essa ilegalidade do ato da Conitec. Não perde o próximo vídeo.